Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o arranque do julgamento do caso BES. 10 anos depois da derrocada do banco, Ricardo Salgado e outros 17 arguidos respondem por centenas de crimes. Ninguém arrisca dizer quanto tempo vai demorar. Depois, a OPA da Greenvolt, que termina na próxima semana, e o que se passa afinal com a EDP, que surpreendeu ao tentar uma fusão com uma energética britânica. Comigo estão a Diana Ramos e a Bárbara Silva. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com o mega processo do BES. Ao fim de 10 anos, o julgamento começou nesta semana. Ficámos logo a saber que Ricardo Salgado, cada vez mais debilitado pela idade e pela doença de Alzheimer, não volta a comparecer. Também já foram feitas algumas acusações. Destaque para as de José Maria Ricciardi, o primo de Salgado, que lhe fez frente no último ano de vida do BES, e afirmou que, quando denunciou práticas irregulares junto do Banco de Portugal, o governador de então, Carlos Costa, assobiou para o lado e ainda o criticou por expor problemas. Comigo está a diretora do Negócios, Diana Ramos. Viva, Diana. Olá, viva. Em primeiro lugar, o que é que esperas deste julgamento? Acho que é importante baixar as expectativas em relação a este julgamento. É certo que este mega processo é de uma enorme complexidade, que mexeu com a vida de todos e é certamente um dos processos ou escândalos financeiros mais relevantes da democracia portuguesa. Tivemos o caso Dona Branca, tivemos também o caso Pedro Caldeira e provavelmente este foi logo a seguir o grande escândalo da banca em Portugal, o maior escândalo financeiro da democracia portuguesa, mas não foi um caso insólito. Tínhamos tido o BPN também aqui há uns anos. O que é que podemos esperar deste processo? Ele será um processo longo, já o percebemos, há muito material aqui por analisar, haverá muita prova que terá que ser demonstrada, até porque todas as investigações e todos os processos de inquérito conduzem àquilo que é levado a julgamento. É a parte da investigação que é consumada numa acusação. Quando chegamos a tribunal, toda essa prova tem que ser novamente produzida e demonstrada para que, de alguma forma, seja demonstrada em tribunal a responsabilidade ou não dos arguidos que são presentes a juiz. E neste caso, tratando-se de um caso de criminalidade económica extremamente complexo, é natural que as sessões de julgamento se prolonguem durante algum tempo, portanto não será um processo curto, será um processo em que a complexidade do caso, os fluxos financeiros a ele associados, ditarão certamente muita análise documental e muita prova testemunhal também para que de um lado e de outro, do lado da acusação e da defesa, cada um tente demonstrar o seu ponto de vista. E depois há aqui a questão da prescrição. Há aqui de facto um conjunto de crimes que está em risco de prescrever. Também não é nada insólito, já aconteceu com o caso BCP. A verdade é que este é o tempo da justiça e é importante que este processo surja neste momento. Mesmo sabendo que vai demorar, mesmo sabendo que poderá haver alguns crimes que vão cair pelo caminho, este é o momento de um caso que abalou a sociedade portuguesa, que abalou a economia portuguesa e que ainda tem uma série de lesados, chegue a este capítulo e que seja conhecida também para depois efeitos de compensação civil a quem foi lesado, este processo poder servir de referência para uma compensação a quem saiu prejudicado pela insolvência do BES, do GES e tantas empresas associadas a esta família. Essa complexidade e essa demora, de resto, até já foi visível num facto nesta semana. Por exemplo, José Maria Ricciardi, que foi ouvido na quinta-feira, a audição estava marcada para durar um dia, portanto, com metade de manhã e outra metade à tarde. Ao final do dia chegou-se à conclusão que não, apenas deu para o Ministério Público colocar as suas questões, ainda faltam os assistentes, ainda faltam os arguidos e, portanto, José Maria Ricciardi vai demorar 2 dias no tribunal em vez de um, o que mostra desde logo todos esses. E se formos a uma fase ainda mais anterior a isso, não demorou mais até começarem a ser ouvidas as testemunhas, porque os arguidos deste processo decidiram não prestar declarações nesta fase. Todos os julgamentos começam por uma identificação dos arguidos e depois esses arguidos podem, se assim entenderem, responder às questões do tribunal e dos advogados, e se isso acontecesse íamos ter um conjunto muito alargado de arguidos a prestar declarações, o que iria tirar a fase de depoimento das testemunhas
para uma outra fase, para um calendário mais à frente, o que demoraria também ainda mais este processo. Decidiram não o fazer, falo-ão provavelmente, se assim entenderem, depois de toda a prova ter sido produzida, e nesta fase isto de alguma forma também acelerou. Agora, são pessoas que estiveram ou na administração do banco ou a acompanhar de perto a vida e a história das empresas do Grupo Espírito Santo, e também por isso será difícil que um testemunho relevante para a produção de prova seja feito em 2 horas, não só porque o Ministério Público vai querer fazer um longo questionário, como também as defesas tenderão a fazer muitas perguntas a quem está lá como testemunha, para, de um lado, tentar demonstrar que a prova de facto conduz mesmo à questão da associação criminosa e à responsabilização de Ricardo Salgado, e por outro, a tese contrária de desmistificar algumas ideias associadas também à acusação que está a ser levada a julgamento. E há aqui uma outra questão associada naturalmente ao caso, que é, passaram-se 10 anos, o tema foi amplamente debatido tanto pelo Parlamento como pela comunicação social, e aqui puxo a brasa à nossa sardinha e digo que o negócio teve um papel central no esclarecimento de muitos factos que vieram ao lume naquele verão quente de 2014. Consideras que o caso está mais ou menos esclarecido, ou este julgamento ainda pode contribuir para compreendermos o que de facto se passou naquele que era na altura um dos maiores bancos portugueses? Recuando na história, o peso dos jornalistas em denunciar muito do que se passava no Grupo Espírito Santo e na própria guerra familiar de sucessão que se instalou no seio dos principais acionistas começou ainda em 2013, no final de 2013, aí o Negócios sob outra direção, mas com boa parte dos jornalistas também dedicados a este tema, debruçou-se intensamente sobre aqueles meses de guerra, de reuniões do Conselho Superior e de primeiras dúvidas sobre aquilo que era a verdadeira situação financeira do Grupo Espírito Santo. Há 2 jornalistas do Negócios que mais tarde escreveram um livro que trouxe também novidades sobre uma das histórias mais significativas também para o processo, que foi o pagamento de uma prenda, uma comissão de 14 milhões de euros a Ricardo Salgado pelo construtor José Guilherme, que até então não se sabia que tinha sido pago aquele valor, e a única verba que o Ministério Público tinha até então conseguido apurar eram 8,5 milhões de euros, ou seja, o trabalho das jornalistas Maria João Babo, que ainda hoje é jornalista de Negócios, e Maria João Gago, que à época era quem cobria o setor financeiro, foi determinante também nesse período para denunciar este tipo de circunstâncias. Depois houve de facto um trabalho na comissão de inquérito parlamentar em que os deputados, provavelmente pela primeira vez desde há muito, se concentraram menos na questão política e muito mais em perceber tudo o que foram os meandros da construção labiríntica e empresarial que foi criada por aquele grupo financeiro, os diferentes interesses que existiam em termos de interesses económicos e jogadas entre empresas que de alguma forma também foram apanhadas neste furacão, e a comissão de inquérito foi provavelmente o sítio onde primeiro foi possível demonstrar e pelo testemunho de muitas destas personagens também apurar a primeira verdade em torno da queda do Grupo Espírito Santo e do Banco Espírito Santo. O julgamento trará mais disso, mas não será naturalmente particularmente surpreendente no que a essa matéria diz respeito, porque de facto a Comissão Parlamentar de Inquérito fez um trabalho excepcional de apuramento da verdade e de compilação dos diversos momentos que ditaram o colapso do Banco Espírito Santo e do Grupo Familiar Espírito Santo. Foi uma comissão de inquérito muito elogiada por esse trabalho, e que de resto até viu nascer algumas, vou usar por simplicidade de linguagem a expressão estrelas do nosso panorama político, e que ainda hoje são relevantes. Diana, como é que podemos olhar para o facto de já terem passado 10 anos? Ou seja, isto reflete a complexidade do caso, ou poderá refletir a falta de meios da justiça, uma mistura entre os 2 fatores? Como é que olhas para isso? Creio que ambos. Primeiro é preciso perceber de que tipo de processo é que estamos a falar. Isto, quando se diz que a justiça
é lenta, naturalmente não percebemos por vezes o que é que está associado à criminalidade económica e financeira, ou chamado crime de colarinho branco. Neste tipo de processos judiciais, a investigação não é uma investigação rápida nem célere, porque normalmente todos os fluxos financeiros associados aos pagamentos que foram feitos ou à circularidade de verbas que existiu entre empresas está construído num esquema de cascata de empresas sobre empresas, com uma grande dissimulação por sociedades que não estão automaticamente identificadas com o último beneficiário e a quem não se associa diretamente a imagem de quem está por trás dessa mesma sociedade, em jurisdições que não são normalmente cooperantes. São as chamadas sociedades offshore, que apesar de já ter havido uma evolução muito grande naquilo que são os territórios que já comunicam com as administrações fiscais, sobretudo de países europeus, ainda assim continua a haver um conjunto de países onde é muito difícil obter informação sobre os diferentes fluxos financeiros e os beneficiários últimos destas empresas. Também por isso este tipo de sociedades e este tipo de esquemas é usado na criação de um conjunto de esquemas que cria uma maior opacidade e uma maior dificuldade de investigação pela falta de transparência associada a estes movimentos financeiros. Além disso, temos também a dificuldade de, em Portugal, tanto ao nível do Ministério Público como da Magistratura Judicial, não há uma particular especialização de procuradores ou juízes neste tipo de matéria. Portanto, quem entra numa investigação judicial de crimes de branqueamento de capitais, de corrupção, associadas a este tipo de esquemas muito dispersos por sociedades em paraísos fiscais pouco cooperantes, tem não só a dificuldade de compreender a complexidade dos fluxos financeiros, como depois chegar a essa informação num curto espaço de tempo. Portanto, é das matérias mais difíceis de investigar. Este processo, porque está assente num complexo ordenamento de empresas do Grupo Espírito Santo, cria também aqui um esquema de cascata entre empresas que não torna difícil o acesso à informação, e por isso era natural que um processo desta índole tivesse esse tipo de demora. Só para termos uma noção, o Grupo Espírito Santo tinha à cabeça uma coisa chamada ES Control, era onde estavam os 5 ramos familiares, onde eles eram representados, e era de certa maneira holding de topo do grupo, onde estava concentrado o poder dos acionistas e a família de Espírito Santo. Abaixo dessa mesma sociedade estava aquilo que nós conhecemos hoje, porque na altura ela não era minimamente tida em conta, ESI, que é Espírito Santo International, e que essa sim juntava também debaixo de si todas as outras empresas do grupo, que estavam divididas num lado como o lado não financeiro do grupo, as empresas todas que estavam debaixo da Rio Forte e que tinham toda uma configuração, que atuavam nos mais diversos campos de atividade, e eram muitas delas no estrangeiro, não em Portugal, e do lado contrário a Espírito Santo Financial Group, onde estava todo o setor financeiro, incluindo o Banco Espírito Santo. Só esta complexidade de um conglomerado a juntar diversas empresas em diversas áreas já não é fácil perceber os fluxos financeiros entre estes diferentes ramos e esta orgânica de organização empresarial. Se pegarmos nisto e transformarmos os fluxos financeiros num conjunto em cascata de sociedades offshore que está a financiar estas empresas através de paraísos fiscais, ora torna-se muito mais difícil investigar este tipo de criminalidade e perceber como é que foram feitas as operações que mais tarde levaram a uma derrocada que consistiu basicamente no facto de muita da dívida que existia não estar refletida nas contas das empresas do grupo. Isto em si mesmo é um problema, e seria irrealista achar que a justiça seria mais célere a fazer este tipo de análise. Depois, existe de facto falta de meios técnicos, eles têm vindo a ser reforçados, o Ministério Público tem hoje mais ferramentas e mais técnicos também a trabalharem nos processos de investigação ligados à criminalidade económica, mas certamente que uma justiça com mais técnicos e, nomeadamente ao nível dos órgãos de polícia criminal, que estamos a falar da polícia judiciária, da autoridade tributária, poderiam em larga medida ter aqui mais ferramentas para poder investigar nesta área.
Em todo caso, seria sempre um processo complexo e que demoraria tempo até haver uma acusação sólida que permitisse desenhar tudo aquilo que foi o esquema que levou à queda do BES e do Grupo Espírito Santo. Deixa-me só dar-te também uma nota. Creio que houve alguma preocupação também, percebendo quem eram os protagonistas deste processo, a idade avançada e o ciclo natural de vida do Ministério Público, em fazer uma série de inquirições longas dos principais protagonistas numa fase inicial da investigação, se fossem eles arguidos ou fossem eles testemunhas. Isso aconteceu com o comandante António Ricciardi e com José Manuel Espírito Santo, que era o segundo principal arguido deste processo, com José Castela, que era o controller financeiro também do grupo e que conhecia o âmago destas operações. Portanto, houve aqui uma preocupação em deixar para a posteridade aquilo que era o depoimento destas testemunhas ou arguidos fundamentais neste processo, de forma a que, arrastando-se isto por um período mais largo no tempo, não fosse comprometida a produção de prova em fase de julgamento. Isso aplica-se também a Ricardo Salgado, porque não estando em condições de depor e de poder prestar o seu depoimento em tribunal, em larga medida aquilo que foram as suas declarações na fase de investigação servirão também para uma reprodução em tribunal daquilo que foi o seu primeiro depoimento nesta investigação. Obrigado, Diana. Diana Ramos, a diretora do Negócios, sobre o mega julgamento que teve início esta semana. E agora a OPA da Greenvolt e o namoro falhado da EDP. A semana trouxe uma surpresa, a notícia de que a EDP fez uma proposta de fusão à britânica SSE, mas o pedido de namoro foi mal recebido. O cenário terá sido discutido na primeira metade do ano, mas caiu por terra. Tudo isto foi noticiado pela Reuters, a EDP não confirmou, mas também não desmentiu, e nestas ocasiões sabemos que o silêncio funciona frequentemente como uma espécie de confirmação tácita. Comigo está a Bárbara Silva, que acompanha os temas da energia. Olá, Bárbara. Olá. Afinal, como é que tudo isto se explica? O que é que a EDP ganharia com esta fusão? Tal como referiste, ficámos a saber via Reuters, que cita fontes conhecedoras do processo, sob o anonimato, naturalmente, que de facto houve esta sondagem da EDP a esta elétrica britânica SSE, que é a maior produtora de energia renovável no Reino Unido, com vista aqui a uma fusão e à criação, no fundo, de um grupo ou de um bloco maior e capaz, com mais capacidade de atuar e de se defender perante OPAs, perante possíveis ofertas de outras elétricas maiores europeias, seja uma Iberdrola, seja a espanhola Iberdrola, seja a italiana Enel. Tal como disseste também, a EDP não negou a notícia da Reuters, mas também não quis comentar. Por seu lado, a SSE disse logo que se trata de uma especulação de mercado. Ao que nos foi possível apurar pelo Negócios, neste momento uma fusão da EDP com outra elétrica europeia, neste caso não estará em cima da mesa neste momento, mas ficámos também a saber e percebemos que estes são cenários que estão sempre a ser falados e a serem negociados, mesmo que depois não levem a bom porto. Aliás, a própria Banca de Investimento Internacional está sempre, de certa forma, a sugerir estas fusões e aquisições, pressionando, de certa forma, para que aconteçam e para que as empresas falem e comuniquem entre si. Uma possível OPA sobre a EDP, seja, sei lá, de uma Iberdrola ou de uma Enel, estamos aqui a falar porque são as duas maiores europeias, também não é certo que seja um cenário muito provável neste momento. Mas porquê é que a EDP pode estar sujeita a estas ofertas? Porque de facto é uma empresa que está cada vez mais apetecível e é uma empresa com projeção lá fora, está exposta aos interesses
dos seus pares, das outras elétricas, tem uma presença mundial, está presente desde a América Latina, os Estados Unidos, até a Austrália, a Ásia-Pacífico, e portanto, e também tem tido exposição em certos momentos mediáticos, seja o Fórum de Davos, seja a Climate Week em Nova York, que teve lugar agora. Miguel Stilwell é um CEO muito credível, também ajuda, sempre que há estas questões para esta declaração, é entrevistado pela Bloomberg, por exemplo, portanto tem logo uma exposição enorme, tem uma boa reputação, tem a confiança dos acionistas e investidores e acaba de ser eleito para um mandato de mais 3 anos à frente da empresa. E portanto tudo isso ajuda a que na EDP tenha uma boa imagem no mercado internacional. A imagem que não conhecemos, pelo menos em Portugal, não era até há alguns dias um nome forte, ou de trazer por casa, é a SSE. Afinal, que empresa é esta? Antes disso, queria só acrescentar aqui que precisamente para justificar a questão de que estas negociações e estas fusões estão sempre em cima da mesa, também ficámos a saber agora que o maior acionista da energética espanhola, Naturgy, que é o Criteria Caixa, também terá oferecido este verão a hipótese de uma integração empresarial ao grupo português EDP. Portanto, são questões que de facto, lá está, também as empresas também não confirmaram, a proposta não avançou. A Naturgy disse mesmo que em nenhum momento a empresa manteve contactos com a EDP, mas depois os analistas avaliam e dizem que esta fusão, por exemplo, entre a EDP e a Naturgy, que faz sentido pelas sinergias, não têm conflitos a nível internacional, operam as duas também na Península Ibérica, o Mibel é o mesmo e portanto seria bom, até porque a Naturgy vem de uma tentativa falhada, também de uma elétrica de Abu Dhabi, para a comprar, portanto são questões que estão sempre em cima da mesa, como referia. A SSE, como eu já referi, é a maior produtora de energia renovável no Reino Unido, tem 4,5 gigawatts de capacidade renovável. A EDP acaba de anunciar que tem uma capacidade instalada de quase 30 gigas, pronto, nem tudo é renovável, mas mais de metade é renovável. A SSE produziu, portanto, algo como 12 gigawatt-horas de energia renovável em 2023, está a construir, tem um pipeline de mais 2,8 gigawatts, na maioria eólica offshore, exato, seguido de eólica onshore, portanto em terra, e baterias e solar. Tem também capacidade térmica, gás natural e combustíveis fósseis, e em 2023 atingiu um EBITDA de 3.300 milhões de euros, 3.300 milhões de libras, com lucros operacionais a atingirem também um valor de 2.400 milhões de libras. EBITDA vulgo o resultado operacional antes de depreciações, apreciações. Exato. Pronto, e tem o seu negócio concentrado basicamente no Reino Unido e Irlanda, e é uma empresa com quem a EDP já tem, porque também opera no Reino Unido, já tem contactos, portanto seria normal conversarem. Já falaste da imagem internacional da EDP, mas no que diz respeito a ser apetecível para uma fusão, especificamente olhando para aquilo que é um negócio e os números puros e duros do negócio, já deste alguns. No fundo, quais são os principais trunfos que a EDP apresenta? Há aqui uma questão que eu acho que eu acho que não é de desvalorizar. Passou um bocado despercebida, mas eu acho que demonstra bem a empresa que a EDP quer ser no mundo e quer projetar lá para fora. Este ano a última Assembleia Geral de Acionistas aprovou, entre uma série de coisas, nomeadamente a renovação do mandato de Miguel Stilwell, aprovou deixar cair do nome da EDP. Portanto, a EDP chamava-se EDP Energias de Portugal, e esta parte do Energias de Portugal caiu. E, portanto,
para simplificar o nome. A EDP é EDP, seja aqui, seja na Austrália, seja em Singapura, seja nos Estados Unidos, seja no Chile, no Brasil. Portanto, eu acho que isto dá bem um sentido do que é que a EDP quer projetar lá para fora. É um sinal. Exatamente, e de facto é uma empresa que tem um portfólio extensíssimo, tem uma presença em todo o mundo, por exemplo, ao nível do investimento, 80% é para Estados Unidos e Europa, portanto 40% para cada, mas tem Austrália, tem América Latina, tem Ásia Pacífico, tem quase 30 gigawatts de capacidade instalada, como eu já disse. Este ano acabou por ter que rever o seu plano estratégico em baixa, inflação, aumento dos custos de capital, a redução dos preços da energia, mas até 2026 prevê investir 17 mil milhões de euros para instalar mais 10 gigawatts. E o ano passado atingiu aqui lucros recorde de 1.300 milhões de euros. Em relação à fusão interna, isto é um tema que está sempre a ser falado, a fusão da EDP e da EDP Renováveis, aliás já foi tentada no passado e não foi... O próprio CEO da EDP falou-te nisso numa entrevista recente também. Que deu Exatamente, na conferência We Choose Her, em Munique, portanto ele disse que a fusão da EDP e da EDP Renováveis está sempre sobre a mesa, é sempre um tema quase que pendente, mas explicou também que até ao momento não houve condições para tal e que para já não há planos para integrar as duas empresas numa só, até porque é melhor que a EDP Renováveis seja independente, consiga ir ao mercado, consiga estar cotada em bolsa, portanto esta separação acaba por ser boa. Vamos terminar com outro tema no setor da energia. Na próxima semana termina a OPA sobre a Greenvolt. Desta vez é uma oferta pública de aquisição geral e obrigatória de uma operação que tinha sido lançada pelo fundo norte-americano KKR. Bárbara, no fundo, em resumo, o que é que vai acontecer e qual é o ponto da situação? É uma operação ou é um processo que já está a decorrer desde dezembro de 2023, que foi quando esta oferta pública de aquisição da americana, portanto KKR significa Kohlberg Kravis Roberts, que são os apelidos dos três fundadores. E, portanto, já vem de dezembro de 2023, portanto estamos a falar algo como 10 meses de processo. Esta oferta representa um investimento potencial de quase 453 milhões de euros. Agora, mais recentemente, e por isso é que estamos, terminará agora dia 24, mas a 4 de outubro foi publicado o prospecto da operação e, basicamente, a firma norte-americana procura adquirir o capital, ou seja, os cerca de 15% do capital da Greenvolt, que ainda não detém, portanto já detém algo como 85,42% dos direitos de voto da Greenvolt e agora quer ir garantir o que não tem. E, portanto, os pequenos acionistas da Greenvolt, isto porque os maiores, perante uma oferta que consideram justa e que valorizam, de uma oferta de 8,31 euros por ação, os maiores já foram vendendo e, portanto, a KKR já foi aumentando a sua posição na Greenvolt. Agora, até dia 24, os pequenos acionistas têm então que decidir o que é que fazem, se vendem os 8,31 euros por ação, avaliam a empresa em cerca de 1,36 mil milhões de euros, o que representa um prémio de 11,6% face ao preço de fecho das ações da Greenvolt no dia anterior ao anúncio preliminar da oferta, que foi precisamente a 21 de dezembro de 2023. A Greenvolt considera o valor da oferta, que foi revista em alta, como justo, e João Manceneto, o CEO da Greenvolt, o CEO da Greenvolt, João Manceneto, explicou desde o primeiro minuto que de facto esta é uma operação
que traz um potencial de crescimento enorme para a energética portuguesa, isto porque a KKR é diz ele, e cito, tem uma capacidade de investimento brutal e tem uma carteira de empresas muito grande, portanto há um potencial de crescimento muito grande para a Greenvolt. Basicamente, se a KKR então até dia 24 atingir 90% dos direitos de voto, poderá então forçar a venda das ações remanescentes através de uma oferta potestativa, é assim que se chama, o que acabará por resultar na retirada da Greenvolt de bolsa. Bárbara Silva e a OPA sobre a Greenvolt, ainda também a história do casamento falhado, ou da proposta falhada de casamento da EDP. Obrigado, Bárbara, obrigado, Diana. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.